Olá, participantes e ouvintes do Seminário de Projetos. Eu sou Rafael Gondim Freitas, sou do segundo semestre de Cinema e Audiovisual. Agora sou bolsista da iniciação acadêmica como membro do projeto Makerspace, Laboratório de Produção de Material Instrucional, Estúdio e Cultura Digital, na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, que é coordenado pela Joana Dark Páscoa Bezerra Fernandes, com consultoria externa de Viviane Holanda e com os bolsistas, eu e a minha colega de projeto Virna Chaves Bezerra de Olinda. A inspiração do projeto veio a partir da problemática causada pela pandemia, na qual os meios digitais passaram a ser as únicas formas viáveis para a perseverança das relações sociais, comerciais e especialmente para a área da educação. A demanda pela produção de materiais audiovisuais para fins educacionais, como videoaulas, tutoriais, podcasts, etc., cresceu muito. Mas existem 3 grandes barreiras que impedem o aumento da oferta para suprir essa demanda, que são a falta de equipamento, a falta de lugar adequado e a exigência de contratos ou licenças para a utilização dessas ferramentas de gravação e edição. Então, a Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, que já é estabelecida como um lugar de produção intelectual, de soluções criativas e educacionais, poderia ter um locus do fazer, um lugar com espaço, com equipamentos e recursos para o treinamento e pesquisa de soluções audiovisuais voltadas para a educação. Em outras palavras, esse espaço existiria com o propósito de ensinar e aprender através do audiovisual e utilizar o audiovisual como ferramenta de inclusão, informação e educação. Portanto, o projeto Makerspace pautou-se no método de Design Thinking para compreender os problemas levantados e resolvê-los com soluções inteligentes, precisas e criativas. A presente apresentação propõe-se a descrever parcialmente o que ocorreu na última etapa da primeira fase do Design Thinking, que foi o benchmarking. O benchmarking foi realizado pelos bolsistas do projeto sob a orientação da coordenadora e teve os seguintes objetivos: elucidar aos bolsistas o embasamento teórico acadêmico para a compreensão da cultura maker e a sua aplicabilidade nos espaços físicos, e reunir informações de outros espaços makers já estabelecidos sobre o processo como eles foram construídos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Virna Chaves e eu faço parte do projeto Makerspace, liderado pela Joana. Então, pessoal, hoje eu vim falar um pouco sobre o que eu aprendi nesses meses sobre o projeto e sobre a cultura maker em si, né? Inicialmente, eu gostaria de conceituar o que são makerspaces, né? Que são espaços comunitários parecidos com ateliês, oficinas e até garagens, nas quais são geralmente equipados com algum tipo de ferramenta, na qual possibilite a criação daquela cultura do faça você mesmo. Ou seja, meio que traduzindo em outras palavras, é realmente um espaço na qual as pessoas podem criar diversas coisas, né? Uma coisa muito interessante, né, que assim, o projeto em si, ele não está finalizado ainda, né? Ainda existe a parte de implementação do espaço físico. E como a gente está nesse período de pandemia, a gente ficou mais na parte da pesquisa, daquela coisa do como fazer, do como construir. E como o projeto também é da Biblioteca de Ciências Humanas, né, a gente pensou como o Makerspace pode melhorar a experiência que a gente já tem na nossa biblioteca, né? Por isso eu coloquei aqui Makerspace e biblioteca, uma dupla cada vez mais unida, né? Aí aqui são alguns trechos de alguns projetos e artigos que eu li durante a minha pesquisa, né? De que diz mais ou menos que o Makerspace ele pode implementar, ele pode melhorar e aproximar também os usuários da biblioteca, né? Despertando um interesse diferente, porque ainda existe muito aquela ideia da biblioteca ser um lugar silencioso, de leitura, que não pode fazer barulho, não pode, sabe? E a biblioteca é mais assim, é uma entidade que pode oferecer muito mais, né? Para nós da universidade e para o público geral. Aí
falando um pouco da construção do espaço em si, porque é o seguinte, a gente está num período de pandemia, né, na qual a gente teve que, querendo ou não, se reinventar de diversas maneiras. E, pensando nisso, eu estava ali pensando como é que a gente pode misturar essa questão da teoria, né, do que a gente aprendeu nas nossas pesquisas, com realmente aquilo, com a prática, né? E o que é que há no meio disso? No meio disso tudo, ao meu ver, existe a necessidade, né? A gente, antes de construir um espaço físico, a gente precisa conhecer as pessoas na qual irão utilizar esse espaço e quais são as carências dessas pessoas. Ou seja, como o Makerspace pode ser útil para cursos como letras, por exemplo, que é o meu curso. E, sei lá, audiovisual, como é o curso do Rafael, e esse tipo de coisa, sabe? Então, a gente tem o seguinte, que é preciso trabalhar as necessidades dos seres humanos, buscar soluções e métodos pautados nas necessidades das pessoas, adaptar e ser bastante flexível. Se o foco do profissional da informação for centrado nas expectativas do usuário, os resultados podem ser bastante produtivos. Do contrário, muitos problemas ocorrerão. É essa ideia, né, da necessidade de ser o foco da construção do projeto. Aí aqui temos alguns pilares que foram palavras-chave que eu encontrei ao longo da leitura dos artigos, que é essa questão da inovação, da criatividade, da experimentação e do empreendedorismo, né? Aí a gente tem aqui outro trecho muito interessante de um artigo que eu li, que diz que a universidade deve ser um espaço de ensino, aprendizagem, produção e compartilhamento de conhecimento que vão além do cumprimento de tarefas acadêmicas, previamente estipuladas para atender determinados quesitos de avaliação. E ao realizar suas tarefas cotidianas, espera-se de que o estudante obtenha uma visão crítica na busca das informações no que tange sua veracidade, pertinência, validade da informação e questões éticas. Assim, estudar e pesquisar não se resume em encontrar um dado ou informação, compilá-lo e replicá-lo. Espera-se uma postura crítica e investigativa diante do fazer acadêmico e do ser pesquisador, né? Que é muito importante ao longo da leitura desses textos, que houve bastante pesquisa, né? E a gente tem que saber filtrar como a gente vai fazer, porque não adianta absorver tudo, já que a gente não vai ter como implementar exatamente como já existem, né? Modelos de makerspace. Pelo contrário, a gente está propondo um makerspace diferente, um makerspace que até então, para nossas pesquisas, não existe igual, né? Um pioneirismo aí. Aí, esse aqui é um trecho meu, que quando a gente voltar para o presencial, para o momento normal, né, da gente, eu acho que a gente não vai mais ser as mesmas pessoas de antes, né? Acredito que já não somos as mesmas pessoas de antes. E isso é muito interessante porque tudo que a gente aprendeu sobre essa questão do audiovisual, de como dar aula online, de como, até mesmo aqui nessa gravação, todo esse conhecimento que a gente tem, ele não pode se perder. Pelo contrário, ele deve ser implementado ainda, mesmo com o retorno das aulas presenciais, ele deve ser implementado, não deve ser perdido, porque o que a gente teve de fronteira aí com outras universidades, com outros cursos, outras pessoas, né, que é muito interessante, né? Aí, assim, muito se discute sobre o retorno à vida normal, mas esquecemos que aquilo que conhecíamos nunca irá acontecer exatamente igual. Houve diversas adaptações, principalmente em relação aos modelos de ensino. Quando as aulas retornarem ao presencial, não devemos esquecer tudo que aprendemos durante esse período remoto. Pelo contrário, devemos aliar todas essas informações e conhecimentos. Nesse quesito, a existência de um espaço como Makerspace é de grande utilidade. Por quê? Porque no espaço de Makerspace que a gente está tentando propor, a gente busca aliar conhecimentos, oferecer oficinas, e assim, pode ser de grande utilidade para a universidade e principalmente para as pessoas que estão ali mais focadas na Biblioteca de Ciências Humanas, né, naquele campus ali de Humanidades. Aí aqui no slide 8 é uma coisa que a Joana falou pra gente numa reunião e que eu nunca esqueci, sabe? Que é a ideia de constelação. Porque a gente vê muito ao longo da universidade, todo mundo ali no seu quadradinho, no seu cubinho. E assim, isso não é interessante, sabe? É interessante que a gente compartilhe conhecimentos entre si, mesmo que sendo
cursos diferentes, que a gente tenha sempre essa ideia de que estar na universidade é sim fazer parte de uma constelação, sabe? E é uma mentalidade que eu achei muito interessante, porque assim, existe muito estigma, né, nos cursos. Eu curso letras, então só vou ficar lendo livros, ou então, sei lá, dando aula, ou esse tipo de coisa. E não, na realidade a gente pode fazer muito, muito mais. E assim, estar nesse projeto foi muito recompensador pelas experiências que eu aprendi, essa questão da pesquisa, de como construir um benchmarking que a gente utilizou, né, nesse tempo agora. E assim, foi muito interessante, muito recompensador, e eu gostei muito de fazer parte desse projeto. Agora com a palavra, meu amigo Rafael. Pois bem, além dos resultados que a Virna apresentou, nós também encontramos outros resultados através de um método de pesquisa que é o benchmarking. No benchmarking que fizemos, utilizamos 8 descritivos, e esses 8 descritivos nós associamos com 2 variáveis, né, biblioteca e biblioteca universitária, totalizando 16 associações, né? E essas 16 associações nós pesquisamos nesses 5 bancos de dados: o ResearchGate, o BRAP e o Google Acadêmico, Google Web Search e o YouTube, totalizando 80 buscas. A partir dessas buscas, nós selecionamos alguns resultados que traziam algum aspecto importante para o nosso estudo, né? E alguns deles foram bibliotecas públicas que tiveram seus espaços reprojetados, tiveram a sua arquitetura reprojetada e agora contam com espaços de inovação, né? Com espaços para que as pessoas possam criar e ter oficinas, ter workshops, né? E fazer atividades de expressividade, né? Também encontramos espaços que se situam dentro de universidades, que no caso são oficinas para criação, pesquisa, trabalho colaborativo, sendo que o acesso é livre para pessoas que fazem um processo seletivo, e geralmente são alunos de um curso específico ou de um departamento específico, né? Como, por exemplo, na imagem de baixo, que esse espaço de inovação e tecnologia se encontra no departamento de física, e a maioria dos alunos são de cursos de engenharias ou de física, e o de cima, um laboratório de fabricação e tecnologia, que é do curso de arquitetura e urbanismo. Foi possível observar que uma nova tendência vem emergindo nos últimos anos, e ela se potencializou nesses últimos 2 anos, que é justamente a criação desses espaços dentro de instituições de ensino formal, onde é possível ter uma atividade educacional mais criativa, menos rígida, como geralmente são espaços muito adotados, que estão sendo adotados por instituições particulares, né, escolas particulares, com essa ideia que a tecnologia, o design e a comunicação, elas são novas matérias de um aprendizado colaborativo. Portanto, após a elaboração da pesquisa e da construção desse benchmarking, percebe-se o potencial de impacto positivo que a construção de um makerspace pode oferecer à comunidade acadêmica. Sendo assim, o projeto explora os processos de desenvolvimento, estimulando a realização de ideias inovadoras a serem implementadas no futuro. A criação de um makerspace na Universidade Federal do Ceará pode resultar numa atividade pioneira, visto que a implementação do espaço físico abrangerá a necessidade dos alunos, principalmente da área de ciências humanas. Portanto, salienta-se que um espaço focado no audiovisual com a forma educacional é extremamente importante, principalmente após esse período pandêmico, no qual houve a necessidade de reinventar a maneira de ensinar. Obrigado.